tempo sabático, nós pregamos sobre um tema geral que foi a maturidade cristã. E aí, cada domingo havia um subtema. E ele vivia me perguntando, padre, Sidney, quando é que você vai terminar? Ele não me chama de Sidney, porque eu não dou confiança para ele, né? Pastor, quando é que você vai terminar? Ele queria que eu acabasse logo a maturidade cristã. Acabei, né? Falei, agora esse é a última. E qual é a próxima? Como é que eu... Entendeu? Aí ele fica me cobrando. Então, hoje nós vamos começar um tema geral, que é caráter cristão. Quais são os traços do caráter que um cristão deveria ter, ou deve ter, tá? E hoje, então, vai ser a primeira mensagem. Combinei com o pastor Ricardo, com o seminarista Warner, e eu não sabia que o padre vinha hoje, veio ontem, senão ele estaria já aqui, né? Mas ele veio também para comer, né, padre? Eu pegar uma marmita. O meu pastor dizia assim, que ele preparava uma marmita, uma comida espiritual, né? Aí cada um comia a marmita, levava para casa, né? Então ele veio comer uma marmitinha também, hoje. Ele é Marcinha, né? Esqueci de me referenciar a você, Marcinha. Marcinha, você é que dá beleza a esse casal, né? A beleza emana de você. Beleza, virtude, né? Caráter cristão. E hoje o nosso missionário está aqui, ele é membro aqui, mas ele tem uma vida intensa fazendo a obra de Deus, o que nos deixa muito orgulhoso e sentimos-nos privilegiados, porque é uma igreja ainda pequena, né? Ter um missionário que viaja ao mundo, viaja a Portugal e está aí envolvido. E se você quiser ter uma experiência missionária, gruda nesse homem, né? Ele de vez em quando está aqui em alguma cidade espalhada, no exterior, e ele vai te orientar, e eu tenho certeza que ele vai ficar feliz, como já aconteceu com alguns membros da igreja, de estar num dos projetos que ele faz, tá bom? Se alguém quer uma experiência muito exótica, esta semana sexta-feira vou para Orem. Querem ir para Orem? E para onde? Orem. Ah, Fátima, ao lado de Fátima. Orem é aqui perto de Fátima, né? Porque tem Orem na Espanha também, né? Pensei que tu ias à Espanha. Então, o padre é essa pessoa, se você quiser, tiver de férias, porque tem cristão que tira férias e fala assim, Senhor, do meu mês de férias eu vou dar uma semana para a tua obra, né? Aí uma semana que você queira, né, fazer alguma viagem, algum evento missionário com o padre, eu sei que eu conheço o padre, que ele vai ficar muitíssimo feliz, ter um irmão da igreja dele, com ele, vivendo uma experiência. Alguns aqui já tiveram, né? A minha mulher mesmo já teve com o padre por aí, em algum canto aí, né? Tá bom? Setembro, 26 e 27? Setembro, a conferência. 25, 26 e 27. Haverá uma conferência missionária patrocinada pela missão, que é só a Actos ou a Remac, as duas missões juntas, porque ele é membro da nossa igreja, trabalha numa missão portuguesa chamada Actos e numa missão italiana chamada REM, R-E-M. Não sei o que significa. Isso é muito metido falando italiano. Falou em italiano aqui, deixa para lá. Não vou ousar repetir. Então, a Remactus, que é a REM mais a Actus, está patrocinando uma conferência em Catanhede, né? Em Catanhede, 25, 26 e 27 de setembro. Eu e Maninha estaremos, e seria muito bom você estar lá. Num desses dias, se não conseguir todos, né? Fale comigo, fale com o padre, e nós estaremos lá nessa missão, tá bom? Nessa conferência missionária patrocinada por essas duas missões. O que mais? É isso, né? Então vamos à palavra de Deus. O versículo principal que o Caio sempre me cobra é em Gênesis 39,
Vai projetar aí o versículo principal, Caio? Irmãos, algumas pessoas assim, que me conhecem mais, sabem que eu me apaixonei por história quando eu vim para Portugal. Agora há pouco tempo eu descobri que eu já era apaixonado por história, pela história bíblica. Eu ainda, aspirante, cadete da Escola Naval, quando eu me formava para ser oficial da Marinha no Brasil, eu me lembro de viagens que fazíamos de instrução, viagem de treinamento de navio, né, para outros estados do Brasil. Em algumas travessias, eu me lembro sentar no convés, juntar alguns colegas fuzileiros navais ao meu redor e eu contar histórias bíblicas para eles. E eles gostavam de ouvir. Então eu descobri, meu bem, que na verdade eu sempre gostei de história, mas estava muito focado em histórias bíblicas. Hoje eu amo a história desse país, amo mesmo. E amo história, porque depois de começar a aprender a história de Portugal, eu fiquei curioso em aprender a história da Península Ibérica, ou seja, da Espanha, né? Espanha e Portugal é chamado Península Ibérica. Porque eu sempre fui curioso. Começou assim, ora, os mouros dominaram a Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha, essa região, quase 8 séculos, 700 e tantos anos, viu? De 700, do ano 700 até o ano 1494, se não me engano, quando os governos católicos de Aragão, né, Fernando e Isabel, conseguem derrotar o último reduto mouro na península, que foi na cidade de Granada. Então caiu e aí a península voltou a ser toda cristã. Entenderam? E eu ficava, como é que os mouros dominaram aqui quase 8 séculos? É muita coisa. Descobrimento do Brasil até hoje, pra vocês terem uma ideia, uma noção de tempo, quantos séculos tem? Vamos lá. Do Brasil descoberto até hoje. 5 séculos mais um bocadinho. Mais 26 anos. Está entendendo? Os mouros dominaram tudo isso. Quase 8 séculos. Mais de 7 séculos. Aí quando eu cheguei aqui, eu falei, nós não aprendemos isso no Brasil, né? Mas como é que pode? E aí, deram mole, né, Zé, na nossa linguagem lá do Nordeste, deram mole e eles entraram aqui. E aí eu fui ler e fiquei apaixonado com a história. Como é que os mouros entraram, dominaram, começaram lá por Toledo e foram dominando e dominaram tudo. Portugal, isso aqui não havia Portugal, né? No ano de 700, Portugal é 1100 e pouco. E dominaram tudo isso. E aí depois começou a reconquista. Os cristãos foram reconquistando, até 1490 e tal, que voltou tudo a ser cristão. Eu fiquei apaixonado por isso. E hoje gosto de história, mas a história bíblica é sem igual. Né? Hoje estudamos na escola dominical a chegada de Paulo a Roma. Eu navego, não sei se vocês, quem estava aqui percebe, eu entro no navio com Paulo, entendeu? Eu afundo, o navio afunda, eu caio na água com Paulo. Eu vivo, amo a história. E o Velho Testamento é um livro histórico. Só que é tudo verdade que aconteceu lá. Então é maravilhoso você conhecer a história do Velho Testamento, porque o Velho Testamento, a história foi escrita para apontar para Jesus Cristo. Toda a história do Velho Testamento está apontando para Jesus. E nós vemos Jesus, né, sendo anunciado de todas as formas no relato bíblico do Velho Testamento. Tá bom? Então, amem a história bíblica.
Vamos falar de caráter cristão. O que é caráter? Vamos ler o texto. Versículo principal, depois eu entro. José havia sido levado para o Egito. É NVI isso, não é? É. José havia sido levado para o Egito. Depois eu vou falar mais de José. Onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, esse é o texto principal da mensagem de hoje. Nós vamos falar de caráter cristão. Hoje vamos falar de integridade. Mas eu preciso dar uma introdução e quero participar da igreja. Warner, pastor Ricardo, o seminarista Warner, pastor Ricardo. O Warner terminou o seminário. Já está formado em teologia. Vamos agora pensar em ordená-lo. Né? O quê? E cadê o texto principal? O Caio me sabota. Caio, você já tem um outro emprego? Já tem? Tá bom. Eu estou contratando outra pessoa para ficar aí. O texto principal é esse. O Senhor estava com ele. O Senhor quem? Potifar? Não, o Senhor Deus estava com ele. Ele quem? José. E o tratou com amor leal. Não é esse o texto principal. Então eu errei. Mas tudo bem, fazendo o que eu carcerei se agradasse José. Vamos deixar para lá o texto principal. É José, a gente vai falar. Caráter. O que é caráter? Caráter nos define 50%. Por quê? O caráter faz parte da nossa personalidade. Já viram aquela expressão? O padre tem uma personalidade muito forte. Aquela pessoa tem uma personalidade duvidosa. O que é personalidade? É aquilo que nos personifica, aquilo que dá a minha imagem. Isso é personalidade. Agora, a personalidade é o somatório do caráter mais temperamento. E é bom explicar isso para você entender como uma coisa funciona. O que é temperamento? Temperamento é nato. Deus me deu um temperamento. Tem uns que têm um temperamento assim, mais efusivo. Cheguei, todo mundo já sabe que chegou. Tem uns que têm um temperamento que está resumido numa gargalhada. Tem alguns que quando dá uma gargalhada, essa pessoa está na área. Tem um episódio dessa pessoa, estava num congresso, quem contou foi uma outra irmã, não foi essa pessoa. Num congresso, acho que na Alemanha, Países Baixos. Estava na Holanda, pensa num pavilhão, milhares e milhares de pessoas. Aí essa pessoa desse temperamento que se resume na gargalhada, soltou aquela gargalhada dele e a fulana falou, ele está aí, fulano de tal está aqui, está presente. No meio de milhares, ela sabia que ele estava lá, pela gargalhada. Você já sabe o que eu estou me referindo. Você não sabe, pergunte quem sabe no final do culto. É temperamento. Eu tenho um temperamento alegre, brincalhão. A minha filha, Carol, vou ter que falar de você. A minha filha, o esporte preferido dela é rir. Conta a piada para ela, Carol adora rir, se escangalha de rir, né? Ela só não ri com o pai dela. Ela ri direto. Faz parte do temperamento dela. O temperamento do pai dela, sério. Não estou entendendo a vaia. Sisudo, não é? Não brinca com coisas sérias, não é, Rosane? Não é, Mena? Então, isso é temperamento, é da pessoa.
Isso não define caráter. Agora, o que é caráter? Temperamento, então, é a forma de ser. Existe teoria do temperamento, a mais conhecida, a teoria dos 4 temperamentos, que é o... Me ajuda aí. Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. É muito interessante você aprender da teoria dos 4 temperamentos, porque você é o autoconhecimento, você vai se conhecer. Você vai saber que cada temperamento tem pontos fortes e pontos fracos. E aí você vai lidar com eles, ok? Não tem um temperamento melhor que o outro. Cada temperamento tem suas fraquezas e as suas fortalezas. As coisas boas e as coisas menos boas. Isso é temperamento. A pessoa nasce assim e vai morrer assim. Temperamento não se muda. Agora, temperamento, eu conhecedor, como um sanguinizão, né? Como Pedro era sanguíneo. Eu sou um Pedrão. O sanguíneo, por exemplo, ele é precipitado, ele é inseguro, ele é medroso. O sabedor de que essa é a parte menos boa do meu temperamento, eu vou vigiar, eu vou policiar essa parte que não é tão boa, ok? E caráter. A minha santa mulher, a minha bem-aventurada esposa, porque ela casou com um homem quase perfeito, para não dizer perfeito. Deus ainda não me arrebatou, porque a Mena, a Rosane principalmente, precisam de mim aqui para elas aperfeiçoarem. Assim que elas se curarem, Deus me leva. Sabe? Esqueci, maninho, você me atrapalhou. Agora fala. Sai, esse corpo não te pertence. Eu estou falando com o alemão. Sabe quem é? Vocês sabem quem é o alemão? Porque tem um americano. O americano é Parkinson. O alemão é o Alzheimer. Sai daqui que esse corpo não te pertence. Então, esse caráter, como diz a minha santa mulher, o caráter, a pessoa nasce sem caráter. A Maninha definia assim: a criança, quando nasce, é como uma folha em branco que vai ser escrito. Então, na medida que ela cresce e os pais educam, o caráter dela vai sendo formado. Como é que se forma, então, o caráter de uma criança? Forma principalmente pela educação que papai e mamãe vai dar. E caráter, quando a gente fala em caráter, pensa assim, aquela pessoa não tem caráter. Aí ele rouba, ele mata, ele... Não. Caráter, nós vamos falar, são traços do caráter. E há pessoas que não têm certos traços de caráter positivo e têm traços de caráter negativo. Os casadinhos, né? Estou vendo aqui a minha neta com o Warner, com o seminarista, Márcia e Pader, Késia, Stone, né? Não vale cutucar o outro, tá? Você conhece um homem que é desorganizado? Não cutuca, Mica. Que a gaveta de cueca, a gaveta de meias e cueca está misturada, as sujas com as limpas, os pares estão afastados um do outro. Conhece? Gabi, não cutuca a irmã, que ela não é assim. Conhece? Isso é caráter. Uma pessoa que é desorganizada é um traço negativo do caráter. Você conhece pessoa que é preguiçosa? Dorme até 1h só nas férias. Não vale cutucar, Warner. Pessoa preguiçosa, não gosta de trabalho? Isso é caráter. Está percebendo? Agora, conhece aquela pessoa que é organizada, aquela pessoa que dá a palavra, cumpre. Isso é caráter, é o traço positivo. Ok? Então, nós vamos falar do caráter cristão. Quais são os traços do caráter? Eu costumo dizer que o caráter é como uma rosa. A rosa é composta de quê? Tem um talozinho, né? Como é que chama? É talo? Em Portugal? Aquele raminho assim, né? Tem espinho. Costuma ter espinho.
e depois tem as pétalas que juntas formam a flor, que juntas dão beleza, decoram, que juntas exalam o perfume. Mas se você soltar as pétalas, o que é que sobra? Um talo, com espinho ou não. E as pétalas soltas não é rosa, é uma pétala. Então o caráter é como uma rosa. As pétalas são os traços do caráter. Ok? São os traços do caráter. Quando uma pessoa tem todos os traços do caráter positivo, bonitos, ele é como uma rosa, exala perfume. Às vezes o gajo, padre, é feinho, mas ele fica até bonitinho. Como diz a minha nora, bonitinho é um feio arrumadinho. Bonitinho é um feio com caráter. Né, Zé? Olha o Zé, tem caráter, né? Tem um caráter, ele é, né, simpático. Não, é bonito, ele não é, mano. Tá percebendo? Entenderam? Então, o caráter tem pétalas, são os traços do caráter. Mena, me diz aí, o cristão devia ter uma pétala, um traço, um exemplo de um traço de caráter que todo cristão deveria ter, exceto esse que eu vou falar hoje, que já está escrito aí, não vai pegar cola, né? Não vai copiar. Fale outro. Honestidade está dentro da integridade, mas está bem. Outro, Rosane. Vou perguntar a você, vai pensando. Né? Hã? Fidelidade? A Mena não fala mal. Fidelidade, tá bom. Dignidade. Estão entendendo? Há muitos traços que o cristão deveria ter. O que eu quero fazer vocês pensar, e hoje vamos começar, é sobre a integridade. E eu vou pegar José para ver o que é uma pessoa que é íntegra. Que é íntegra. Essa é a palavra. Tá bem? Próximo domingo eu prego. Não sei ainda qual é o traço que eu vou falar. Mas no outro domingo é o pastor Ricardo, ele vai trazer outro traço. Aí no outro domingo é o seminarista, ele vai trazer outro traço. E se nesse caminho o padre falar comigo com antecedência, ele vai trazer outro traço. Entenderam? Outro traço do caráter. E assim a igreja vai estar todo domingo meditando sobre caráter cristão. Então vamos para a integridade. Em Gênesis, no capítulo 39, conta o episódio, eu não vou ler o texto todo, fica TPC. Sabe o que é TPC, não sabem? Tem alguém aqui que não sabe? Tem uma professora aqui do ensino em Portugal. Sabe o que é TPC, né? Vocês dois. Rosane, sabe o que é TPC? Jaqueline, sabe o que é TPC? Sabe? Lá em Guiné também tem TPC, né? Então o trabalho para casa é vocês lerem Gênesis 39. E aí aproveita, você vai se entusiasmar. Eu tenho certeza que você vai querer ler o 40, 41 e vai até o final. Porque é maravilhosa a história, irmão. Se você quiser mais ainda, procura aí nos YouTube da vida ou na Netflix a novelinha da Record sobre José é excelente, é muito bem feita, sabe? Sobre José é extraordinária. Isso é Bíblia, isso é conhecimento. E nós aprendemos com José. Então, no capítulo 39, conta o episódio. Agora, antes de entrar no 39, eu preciso dar o contexto geral para aqueles que não lembram. José era o filho caçula de Jacó. Benjamim não tinha nascido ainda. Então, José era o filho caçula. José, ele era o preferido do pai. Aqui começa o primeiro detalhe. Pai e mãe não pode ter preferido. Quando eu digo preferido, era assintosamente o preferido. A Bíblia narra que Jacó fez uma manta linda para José. Eu não posso afirmar, porque a Bíblia não fala sim nem não. Mas será que ele fez para cada um dos filhos?
Ele tinha uma filha e vários filhos homens, que vão se formar as 12 tribos de Israel. Mas José era um prefeito, ele fez uma manta maravilhosa. José era paparicado, José era mimado. José era um homem extraordinário, foi e se tornou. Mas José ele era perfeito? Não. José comete o primeiro erro dele. E a culpa não era de José, a culpa era de Jacó. Ele paparicava, ele cuidava, e José sentia, como dizia minha falecida sogra, o rei da cocada preta. Os nordestinos todos sabem o que é isso. Se sentia o tal. Ele tem um sonho, e José vai assim, todo cheio, né, de se contar para os irmãos. E o sonho nitidamente mostrava que os irmãos iam se curvar diante dele, que ele era superior aos irmãos. Lucas, se você tiver um sonho desse, você vai falar para os teus irmãos? Fala não, vai, né? Eu te conheço, você vai. E vai, e vai picar os irmãos. E com o sonho, o que ele fez? Ele aumentou o ciúme, a inveja dos irmãos que já tinham sobre o menino. Bem, resumindo e concluindo, ele vai atrás dos irmãos, estava distante. Os irmãos resolvem então matá-lo. Graças ao primogênito que era, como é que era o nome do mais velho de Jacó? Quem? Rubem, muito bem, Caio. Eu sei que você está pegando a cola aí, está copiando. Está onde? Então o Rubem não deixa e propõe, não vamos fazer mal a ele não, vamos vender ele como escravo para os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Por que levam esse nome? Lembram? Quem foi Ismael? Jacó era filho de Isaac, que com Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó. Isaac era filho de Abraão. Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava que chamava Ismael, e depois o filho Isaac. Então, o Ismael, ele era tio de Jacó, correto? E era tio-avô dos 12 filhos de Jacó. Os ismaelitas eram parentes, que tudo vieram de Abraão. Os ismaelitas se tornam o povo árabe que hoje é inimigo de Israel. Mas o povo árabe, eles respeitam Abraão. Hoje, há um acordo entre Israel e alguns países árabes, um acordo que chama, sabe como é que chama? Pacto de Abraão. Porque eles têm o mesmo pai, são descendentes do mesmo pai. Eles chamam Pacto de Abraão. Lindo, né? Você conhecer a história para saber entender até o que está acontecendo hoje. Mas vamos voltar lá. Os ismaelitas eram povos que eram originários de Ismael, irmão de Isaac, por pai de pai. E eles eram, como se fosse hoje, dentro da nossa cultura aqui, europeia, como se fossem ciganos. Os ciganos são nômades, né? O que mais que os ciganos são? São vendedores. Em tudo que é feira você vai ver cigano, não vai? Tivemos em Lisboa, principalmente em Lisboa, com o meu cunhado, a minha cunhada e tal, lá, né, passeando naqueles pontos turísticos. Levamos eles ontem a Lisboa para embarcar, mas ele quis comprar pastel de Belém para levar. Passamos lá, parei o carro, deixei ele no carro, fui com ele lá no pastel de Belém. Assim, Lisboa, de turista, de gente. Pastel de Belém, então, do lado do Mosteiro Jerônimo. O que tinha de cigano na rua vendendo roupa, bijuteria. Quem conhece um pouco Lisboa sabe disso.
Então, o cigano tem essa característica. Os ismaelitas eram isso, eram negociantes, viajantes. Onde eles pegaram o irmão mais novo, José, jogaram lá num buraco, veio uma caravana de ismaelita, eles pegaram a força, não mataram, mas venderam para os ismaelitas. Os ismaelitas levam José como escravo. Levam José como escravo, chegam no Egito os ismaelitas e vendem José como escravo para Potifar. Como eu li aí, quem era Potifar? Chefe da guarda do faraó. Vamos traduzir na linguagem de Dom João I? Ele era o condestável. Mas eu gosto de zoar português com história, padre. Né? Vamos lá, Marcinha, explica para o povo aí o que é um condestável. Em que? Nas finanças? Exatamente. Ó, Marcinha, eu perguntei a ela porque eu sabia que ela sabia. Antes de começar o culto, eu falei para ela ali, Marcinha, eu vou te perguntar o que é condestável. Falei, não, uma brincadeira. O condestável, na época de Dom João I, quando teve a batalha de Jubarrota, que é famosa, o condestável, ele era o chefe máximo dos militares, do exército português, que lutou contra os espanhóis, que eram 5 vezes mais fortes, mais poderosos. E ele ganhou a batalha. Entende? Então, o condestável era chefe do exército. Então, o que era o faraó? O que era o Potifar? Potifar era o chefe do exército da maior nação da época. Quem era a maior nação da época? O Egito. É como se hoje o Egito fosse os Estados Unidos. Um exército insuperável. Quem hoje faz frente à América em termos de poderio militar? Só a Inglaterra. A Jaqueline falou, Guiné-Bissau. Né? O Stônio falou, o Brasil, lá os cangaço do Brasil. Ninguém vence os cangaceiros lá do Nordeste. A cobra vai fumar. Que são os expedicionários da Segunda Guerra. Enfim, então Potifar, ele era o chefe militar máximo do Egito. A maior nação da época. O que você imagina que esse homem era? Rico, poderoso, não é? Então José vai trabalhar como escravo lá. Imediatamente ele vê que José era especial, entrega a José toda a autoridade para ele governar a casa dele, porque tudo que José fazia, ele prosperava. Ainda há pouco na escola estávamos a falar que o cristão é assim. Onde o cristão chega, bota o pé, ele está levando a bênção. Só que a maioria dos cristãos não sabem disso. Falamos na escola dominical de Paulo, lá na casa do governante de Malta. Ele foi lá hospedado pelo governador, ficou sabendo que o pai do governador estava doente, foi lá, orou, o velho foi curado. Sabe, o boato se espalhou, começaram a vir doentes procurar Paulo. E Paulo foi orando, sendo curado, orando, sendo curado. Eu não estou dizendo que o crente vai levar e vai curar todo mundo. Mas eu estou na casa de uma pessoa. Tem lá alguém doente? Eu sou cristão, o que eu faço? Meu hóspede, meu hospedeiro, posso orar pelo teu filho? Posso orar por essa pessoa que está doente? Eu levo a bênção, onde eu boto o pé. José era assim. Onde ele botava a mão, prosperava. Então Potifar entrega tudo para ele. Estima-se que José, na altura, era um adolescente, lá pelos seus 17 anos. Aquele José era bonito. O José daqui, mais ou menos. Né? Aquele José era jovem, sarado, bonito, só que ele era íntegro. A mulher do Potifar, como nós falamos lá no Nordeste, né? Era uma rapariga, era uma quenga, né? Não prestava, botou o olho no José, quis namorar o José escondido do marido.
E ela abriu os jogos, José, tal, José, não, está escrito no capítulo 39, eu não posso, olha o que ele vai falar, eu não posso trair o meu Deus. Porque quando eu traio alguém, em primeiro lugar, estou traindo a Deus. Em segundo lugar, eu estou traindo outras pessoas. Estou traindo outras pessoas. Um homem, um marido adúltero, ele não está traindo sua esposa, ele está traindo os filhos, está traindo parentes, está traindo uma data de gente. Então José fala assim, eu não posso trair o meu Deus. E não posso trair o meu senhor Potifar, porque ele confiou em mim e me deu autoridade sobre tudo. Só tem uma coisa que ele não deixou eu ter autoridade de tocar. É na senhora. Eu não vou trair o meu Deus e o meu Senhor. Isso é integridade. A pessoa íntegra, ela não é íntegra em público. A pessoa íntegra, né, é aquela que arrota a virtude ou proclama as suas virtudes. A pessoa íntegra é aquela que tem virtudes e pratica as virtudes, mesmo que ninguém esteja a ver, olhar. Por quê? Me digam um de vocês. Por que o íntegro de verdade, ele é íntegro sem que ninguém veja? Por quê? Hã? Sim, mas não é essa a resposta. Por quê? Eu falei para a Mena, eu vou fazer essa pergunta, você responde isso. E a Mena, né? Porque Deus está a ver. Depois de Deus estar a ver, eu estou a me ver. Eu olho para mim. Eu vou botar a cabeça no travesseiro. Se eu sou íntegro, eu vou dormir em paz. Estão a perceber? Então, essa é a integridade. Não importa se as pessoas reconheçam, não importa que as pessoas vejam, eu não preciso proclamar que eu sou íntegro, que eu sou honesto. A Mena falou, acho que honestidade, né? A honestidade é uma característica da integridade. Aí a Mena já deve ter ouvido eu falar isso. Existe uma pessoa que é meio honesta? Como eu pergunto assim, a Rosane é honesta? Mais ou menos. Às vezes, existe o meio honesto? Não, como não existe meia grávida. Você está grávida, menina? Não. Imagina eu pergunto para a Mica, né? Mica aí, funcionou o órgão, afinal de contas, fez alguma coisa? A Mica, mais ou menos. Não, não tem meia grávida. Ou está grávida ou não está. A honestidade é igual. Então a integridade é igual. Você é íntegro? Mais ou menos. Porque a integridade, por exemplo, está relacionado com a verdade e mentira. Você fala mentira às vezes? Se você às vezes fala mentira, você não é íntegro. Porque existe no meio cristão, já viu essa, Márcia? Ah, não, tem uma mentirinha santa. Você já viu a mentira santa? Ah, Márcia, eu estou com uma inveja santa dessa tua roupa. Inveja santa. Inveja é integridade. Então, integridade é muito abrangente. Mas lembre-se, eu sou íntegro, eu não sou íntegro. Eu comecei a falar de integridade porque ela abrange outros atributos, outros traços, outras pétalas do caráter, que serão faladas aqui pelo pastor, pelo seminarista, e por mim também em outras oportunidades. Como, por exemplo, compromisso. Ricardo, eu tenho um compromisso contigo de amizade. Se eu sou íntegro, eu vou ter um compromisso com ele inabalável. Ele pisa na bola comigo, mas eu continuo amigo dele. Sabe? Ele me deixa na mão, mas eu continuo amigo dele. Entendeu? Então, compromisso é uma faceta da integridade.
a questão não é o compromisso comigo, é o compromisso com Deus. Você tem compromisso com Deus? Todo domingo, você se esforça para vir à casa do Senhor celebrar a tua relação com esse Deus? Eu estava falando com a Maninha, desde que, antes de casarmos, para nós é natural, para a Marcinha, né, que conheço o pai dela, conheço, pode dizer, estou exagerando, né, mas sei da fama do pai, né, da família comprometida com Deus. Qual o resultado disso? Do pai dela e da mãe dela. A Márcia é comprometida com Deus, os netos dele devem ser, se eu conheço, são comprometidos com Deus, e isso passa-se. Agora, se eu não tenho compromisso com Deus, isso que eu vou falar é muito sério. Vocês dois que estão planejando aí um neto para mim, né? Vocês dois que estão planejando um neto para mim, se eu não tenho compromisso sério com Deus, você vai querer que teus filhos tenham? Eu vou na casa de Deus quando eu estou descansado. Quando eu não estou cansado, eu mereço dormir até meio-dia. Mas para mim, para a Maninha, é tão natural estar na casa de Deus domingo, que não há essa hipótese. Vi porque eu estou cansado? Você vai para a igreja só que está descansado, padre? Não. Hein, Márcia? Alguma vez na vida? Não vou para a igreja, eu estou cansado. Vou dormir até mais tarde hoje. Não. É compromisso. Eu marquei que eu vou almoçar na casa da Rosane. Né, Rosane? Amém? Não, Rosane, eu e minha família só. O padre não vai, não. Minha família hoje está menos 3 hoje aqui. Né? Poderia ser pior. Os outros 3 poderiam estar aqui hoje. Eu assumi um compromisso com ela, que eu vou almoçar na casa dela. Eu vou. Então, compromisso também é integridade. É palavra empenhada. E olha, eu vou falar uma coisa, hein? Deixa eu falar mal do Brasil. Não vou falar mal de Portugal, não. Mas brasileiro não honra a palavra dada. Basta olhar para os nossos políticos lá. Os brazucas aí, me perdoe se você não concordarem comigo. Não, eu vou fazer, vou lá te ajudar. Mas não aparece. Palavra dada, isso é integridade. Então veja que integridade abrange muito do caráter cristão. E nós precisamos ser íntegros. Se eu sou íntegro, não falo mentira. Eu me lembro uma vez que, não sei, o meu filho mais velho, eu não sei se ele era adolescente, mas ele teve mais de um episódio desse, ele falar comigo, conversando uma coisa. Aí ele falou, pai, você não mente. Eu não estou mentindo, filho. Já ouvi isso dele várias vezes. Pai, você não mente. Mas eu não estou a mentir. Eu estou falando, é verdade, é sério. Será que nossos filhos podem dizer isso para nós? Você não mente. Você não fica com um troco a mais. Você é capaz de, quando passa no supermercado, você comprou 4 sabonetes, aí quando chega em casa tem 5, você pega a fatura, foi pago só 4. Você é capaz de voltar no supermercado, que é lá do outro lado da cidade, para devolver um sabonete que você levou a mais? Que é o nome disso? Isso é integridade. Tem a história de um pai, que o menino, o pai dava o dinheiro para ele pagar, lá no Brasil, né? Pagar a passagem de autocarro. E aí um dia ele chegou com o dinheiro na mão. Não, chegou com um troco a mais. A pessoa que cobrava no Brasil, na época tinha trocador, né? Que pagava o bilhete para você entrar e passar na roleta. Errou no troco, deu a mais. Ele chegou todo feliz, o pai viu ele com... Que dinheiro a mais é esse? Que ele todo alegre, achando que estava contando a vantagem. Não, o homem me deu dinheiro a mais. Como é que é? Ele pegou o menino, foram
na empresa de ônibus, lá de autocarro, procurou lá e fez o menino, morrendo de vergonha, pedir desculpa ao homem e devolver o dinheiro a ele. Que lição! Isso chama-se integridade. Você é fiel no muito, você tem que ser fiel no pouco também. Aí eu quero que o meu filho seja íntegro, eu quero que o meu filho tenha compromisso com Deus, eu quero que o meu filho seja fiel, eu quero que o meu filho não minta, etc, etc. E eu não dou testemunho, exemplo de caráter cristão, como por exemplo, quanto à integridade. Ah, mas Deus me castigou. Não, irmão, Deus não castigou, não. A criança copia o que eu sou. E se ele não copiar e falhar por influência fora, você vai chamar atenção, ele vai ouvir e vai entender o mal que fez. Porque papai e mamãe não fazem aquilo. Se você é infiel, para terminar, se você é infiel, não estou falando só no dízimo, oferta, infiel no teu compromisso de estar no reino de Deus, você é infiel no compromisso que você assumiu de, por exemplo, ser professora de criança, infiel, por exemplo, no compromisso de cuidar da mídia, e isso Caio é fiel, não sei o resto, né? Mas isso aí ele é fiel. Estou brincando, Caio, brincadeirinha. Mas se você não é fiel, Deus vai deixar de ser fiel contigo? Responda-me. Não. E quando você é fiel, o que Deus faz? Já falei isso aqui muitas vezes. Quando você é fiel, Deus honra. Deus honra o fiel. E o que é honrar? Sabe o que é honrar? Ah, fica aí. É como se eu pegar, padre, vem cá. Botar ele aqui em cima. Chegar aqui e fazer assim para o padre. Ó. E toda a gente vir aplaudir, fazer vênia. Deus pega você, coloca você como colocou com Paulo. Estávamos a falar aqui que Paulo, a fama dele chegava na frente dele. Paulo estava sendo levado para Roma e ele foi muito bem tratado por onde passou. Aquilo era Deus honrando Paulo pela fidelidade de Paulo. Paulo foi uma pessoa cruel no passado, mas quando ele encontrou a Cristo, todos os valores dele se mudaram. E onde Paulo foi? Por causa da fidelidade dele. Deus honrou Paulo. Até na morte, até na prisão. Deus honrou Paulo. Pessoas o honraram. Eu fico imaginando, né? Aqueles guardas que acompanham Paulo. O constrangimento dele tendo que levar um homem que eles viram ser íntegro, ser um homem de Deus, usado por Deus. Mas ele tinha que cumprir a obrigação dele para com o governo de Roma. Deus honra o fiel. Então esse é a primeira pétala, o primeiro traço do caráter que nós queremos falar sobre traços do caráter de um cristão. Integridade. Vá para casa, pense nisso. Leia a história de José. Como Deus honrou José. Na casa de Potifar, ele foi jogado na cadeia injustamente, por causa daquela quenga. Ele vai para a cadeia, ele é honrado na cadeia pelo chefe do presídio. Lá na cadeia, ele abençoa 2 colegas dele, carcereiros, que foram presos lá, que era lá da corte de Faraó. Um deles esqueceu dele, mas Deus não esqueceu. Quando o Faraó teve o sonho, levaram José até ele. Faraó ficou impressionado com a sabedoria de José. E Faraó coloca José, tira da cadeia e coloca José como o primeiro ministro da maior nação da época. Você sabia que todos nós devíamos ser gratos a José?
Graças a José, porque José, ao salvar o Egito e aqueles povos da fome, mas principalmente o Egito, com a administração, com a sabedoria que Deus deu a ele, sabe o que aconteceu? Estudos antropológicos afirmam que, se José não salva o Egito da fome, o Egito ia ficar enfraquecido. Povos bárbaros invadiriam o Egito e destruiriam o Egito. O mundo estava atrasado hoje, atrasado em termos de desenvolvimento, em torno de 400 anos. Eu não tinha televisão, eu não tinha microfone, 400 anos atrás. Não tinha avião, não tinha internet. Já pensou, netos, vocês sem internet, sem WhatsApp, sem Ligreto, sem Uno, sem 2, 3? Irmãos, Deus foi tão usado por Deus que a humanidade hoje deveria agradecer a José. Porque José, além de ter salvo o Egito, salvou o povo dele, de onde nasceria Jesus. Estava tudo planeado por Deus por causa da fidelidade de José. Qual foi a honra que José teve? Vocês conhecem a tribo de José? Nas 12 tribos, uma delas é José. De José. José teve 2 filhos no Egito com uma egípcia. 2 filhos. Qual era o nome deles? Efraim e Manassés. De José saíram 2 das 12 tribos de Israel. Viu como é que Deus honra? Então, seja íntegro, seja fiel. Caminhe com esse Deus. A nossa igreja não é a melhor, não é a maior, mas a nossa igreja procura ensinar a palavra de Deus. E o que nós estamos fazendo aqui, e nos esforçamos, é para te ensinar princípios, valores, para você e para a tua descendência. E começamos com a integridade. Não sei ainda o que eu vou falar semana que vem, tenho só desconfiança. Mas venha cá, continuar aprendendo sobre traços do caráter de um cristão. E se você não puder vir, eu não sei se a Mica faz isso, eu creio que faz, porque essa menina é muito top, né? O Warner se deu bem. A Mica, na grande maioria das vezes, ela não assiste a pregação, não é, Mica? Ela está lá embaixo, cuidando das nossas crianças. Mas eu espero que você chegar em casa, ao invés de dar comida para o teu marido, vá lá assistir o culto gravado. Deus abençoe vocês, tá? Pense, ore, chegue em casa e medite nisso que eu estou falando. Pergunte a si próprio: Senhor, eu sou íntegro? Eu estou sendo fiel? E vai por aí tudo que eu falei. Pense nisso. E se arrependa, porque Deus quer que você seja um cristão íntegro.